dia, pessoal. Hoje estamos aqui para mais um dia da leitura da Palavra do Senhor, né? Estou muito feliz porque estou cumprindo o meu propósito aqui na Terra, né? Que é de levar a Palavra de Deus a outras pessoas. Então, estou muito grata e eu quero pedir para vocês que quem gostou do vídeo, por favor, curte, né? Dá um like e também compartilha, né? Que a palavra de Deus precisa ser disseminada, né? Então, eu espero que vocês gostem, né? Espero que vocês também compartilhem. Então, vamos continuar a leitura aqui do livro de Números, capítulo 20, versículo 14, que é assim o título: Moisés solicita passagem por Edom. Enviou Moisés de Cádiz mensageiros ao rei de Edom, a dizer-lhe: Assim diz teu irmão Israel: Bem sabes todo o trabalho que nos tem sobrevindo. Como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muito tempo, e como os egípcios nos maltrataram a nós e a nossos pais. E clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz, e mandou o anjo, e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade nos confins do teu país. Deixa-nos passar pela tua terra, não o faremos pelo caminho, pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita, nem para a esquerda, até que passemos pelo teu país. Porém, Edom lhe disse: Não passarás por mim, para que não saia eu de espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: Subiremos pelo caminho trilhado, e se eu e o meu gado bebermos as suas águas, pagarei o preço delas. Outra coisa não desejo senão passar a pé. Porém ele disse: Não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar Israel pelo seu país, pelo que Israel se desviou dele. Então vamos ler aqui os comentários, né? Que fala assim: o rei de Edom, descendente de Esaú, irmão de Jacó, quer impedir a marcha vitoriosa dos israelitas. O 20º capítulo nos ensina: 1. O perigo da incredulidade. A nova geração foi tão pecaminosa quanto a antiga, e mesmo depois de tudo aquilo que Deus fizera, não tinham fé nele. 2. O perigo da desobediência. Até os filhos de Deus podem errar, e Moisés aqui revelou uma falta de humildade, que normalmente era uma virtude que possuía. A parte mais triste disso foi a falsa impressão que deu da natureza de Deus. Assim o crente pode pecar até hoje. 3. O perigo do desânimo. A recusa de Edom foi sem dúvida um golpe severo, mas Davi já nos ensina a atitude correta em circunstâncias semelhantes. Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. 1 Samuel 36. 4. O perigo da desconfiança. A vida de Arão foi marcada por uma grande fraqueza que causou sua derrota. Não colocou Deus em primeiro lugar na sua vida. Sua falta de fidelidade o deixou fora de Canaã. E agora vamos para o versículo 22, que fala sobre a morte de Arão, né? Já morreu Miriam e agora Arão. O 22 diz assim: Então partiram de Cádiz e os filhos de Israel, toda a congregação, foram ao monte Or. Disse o Senhor a Moisés e a Arão no monte Or, nos confins da terra de Edom: Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois fostes rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá.
Toma Arão e Eleazar, seu filho, e faze-o subir ao monte Ó. Depois despe Arão das suas vestes e veste com elas a Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido a seu povo e aí morrerá. Fez Moisés como o Senhor lhe ordenara. Subiram ao monte Or perante os olhos de toda a congregação. Moisés, pois, despiu a Arão de suas vestes e vestiu com elas a Eleazar, seu filho. Morreu Arão ali, sobre o cimo do monte, e dali desceram Moisés e Eleazar. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram por Arão 30 dias, isto é, toda a casa de Israel. Os comentários. A morte de Arão, irmão de Moisés, o sumo sacerdote de Israel. Arão falou ao faraó em nome de Moisés, sustentou o braço de Moisés, viu a glória do Senhor, pecou contra Deus ao fazer o bezerro de ouro, passou 40 anos como sacerdote. O pacto de Deus com a família sacerdotal se descreve em Números 16 e 17. Seu pecado em Meribá, Números 20 e 12, lhe tirou o direito de entrar na terra prometida. Sua idade ao morrer se calcula em 123 anos. Na mesma hora, seu filho Eliezer tinha que prosseguir na obra sacerdotal. O povo chorou a sua morte. Capítulo 21, versículo 1. O título é Derrota do rei de Arade. Ouvindo o cananeu, o rei de Arade, que habitava no Noguebe, que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou alguns deles cativos. Então Israel fez voto ao Senhor, dizendo: Se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. Ouviu, pois, o Senhor a voz de Israel e lhe entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, a eles e as suas cidades, e aquele lugar se chamou Horma. Aqui no versículo 1 a 3, a vitória dos israelitas sobre os reis de Arade, um cananeu, né? Está falando sobre isso. A serpente de bronze, versículo 4. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Os comentários. A serpente de bronze, que tipificava Cristo, feito pecado por nós para nos salvar. Então, a serpente de bronze era um tipo de Jesus, né? Olhar e viver era a mais simples representação da fé singela. Ver aqui é esperar dele, é depender dele, é crer nele. Como ilustração, podemos dizer que a serpente é o pecado que requer o juízo de Deus. A haste lembra a cruz de Cristo, onde foi oferecido substitutivamente para nos salvar. Todos os que olharem para ele com fé receberão dele a salvação.
e a vida. Romanos 8:3. Vamos ler Romanos 8:3. O 8:3 diz assim: Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Então, condenou Deus na carne o pecado, né? Então, ele fala aqui, onde foi oferecido substitutivamente para nos salvar, todos que olharem para ele, com fé receberão dele a salvação e a vida, né? Esta serpente de bronze que tinha que ser guardada como lembrança da misericórdia de Deus, foi usada mais tarde como objeto de idolatria, pelo que o rei Ezequias a despedaçou e a chamou Neustan, isto é, pecado de bronze. O olhar que salva, descrito no verso 9, é o olhar que vê o pecado a ser curado. 1, né? 2, é o olhar que vê o Salvador. 3, é o olhar que espera somente no Filho de Deus, seu substituto na cruz. Aleluia, glória a Deus. Agora vamos para o versículo 10, jornada dos israelitas. Então partiram os filhos de Israel e se acamparam em Obote. Depois partiram de Obote e se acamparam em Ije-Abarim, no deserto que está defronte de Moabe, para o nascente. Dali partiram e se acamparam no vale de Zerede. E dali partiram e se acamparam na outra margem de Arnon, que está no deserto que se estende ao território dos amorreus, porque o Arnon é o limite de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Pelo que se diz no livro das guerras do Senhor, Vaeb em Sufa, e os vales do Arnon, e o declive dos vales, que se inclina para a sede de Ar, e se encosta nos limites de Moabe. Dali partiram para Beer. Este é o poço no qual disse o Senhor a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. Então cantou Israel este cântico: brota ao poço, entoai-lhe cânticos, poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo abriram, com o cetro, com seus bordões do deserto, partiram para Matana, e de Matana para Naliel, e de Naliel para Bamote, de Bamote ao vale que está no campo de Moabe, no cimo de Pisga, que olha para o deserto. Aqui, este cântico é talvez mais um fragmento poético do livro de Guerras do Senhor. Com o cetro, talvez queira dizer pela sua autoridade. O incidente explica o nome Bia, que quer dizer poço. Vitória sobre Sion, rei de Esbom, versículo 21. Então Israel mandou mensageiros a Seom, rei de Amorreus, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, não nos desviaremos pelos campos nem pelas vinhas. As águas dos poços não beberemos, iremos pela estrada real, até que passemos o teu país. Porém, Seom não deixou passar a Israel pelo seu país. Antes reuniu todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel ao deserto e veio a Jaza e pelejou contra Israel. Mas Israel feriu a fio da espada e tomou posse da sua terra, desde o Arnon até ao Jaboque, até aos filhos de Amon, cuja fronteira era fortificada.
Assim Israel tomou todas as cidades dos amorreus e habitou em todas elas, em Hesbom e em todas as suas aldeias, porque Hesbom era a cidade de Seom, rei de amorreus, dos amorreus, que tinha pelejado contra o precedente rei dos moabitas, de cuja mão tomara toda a sua terra até ao Arnon. Pelo que dizem os poetas, vinde a Hesbom, edifique-se, estabeleça-se a cidade de Sião, porque fogo saiu de Hesbom e chama da cidade de Seom, e consumiu a Ar de Moabe e os senhores dos altos de Arnon. Ai de ti, Moabe, perdida estás, povo de Quemos. Embora entregou seus filhos como fugitivos e suas filhas como cativas a Seom, rei dos amorreus. Nós os asseteamos, estão destruídos desde Hesbom até Dibom, e os assolamos até Nofa, e com fogo até Medeba. Vamos ver os comentários. Do versículo 21 ao 30, a vitória do povo de Deus sobre Seom, rei dos amorreus. Os amorreus não formavam uma nação, mas eram nômades, que às vezes conseguiram obter certos territórios. Seom seria apenas um entre os muitos líderes amorreus. A sua moradia na época da invasão deve ter sido as montanhas pelas quais o rio Jordão passava. É a porção que Gade e Ruben mais tarde pediram. Este território consta nos mapas como território de Moabe, porque era dos moabitas, dos quais os amorreus tinham tomado esse trecho de terra, que logo depois caiu na mão dos israelitas. Então, aqui o 17 diz os poetas, né? Devem ser os poetas amorreus que falavam uma língua semelhante ao hebraico dos israelitas. As cidades mencionadas mostram os termos e as capitais da terra de Moabe e a terra Camos, no verso 29. É o nome da divindade local, Quemos. Embora este território fizesse parte da terra prometida, Moisés apenas quis atravessá-lo pacificamente, querendo prosseguir a travessia do Jordão para manter a nação unida. Agora vamos para o versículo 31, que fala sobre vitória sobre Og, rei de Bazã. Assim Israel habitou na terra dos amorreus, depois mandou Moisés espiar a Jazé. Tomaram as suas aldeias e desapossaram os amorreus que se achavam ali. Então voltaram e subiram o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, saiu contra eles, ele e todo o seu povo, a pelejar em Edrei. Disse o Senhor a Moisés: não o temas, porque eu o dei na tua mão, e ele a todo o seu povo e a sua terra, e far-lhe-ás como fizeste a Sion, rei de amorreus, que habitava em Hesbom. De tal maneira o feriram a ele e a seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e lhe tomaram posse da terra. Então vamos ver aqui os comentários sobre esta passagem, né? Do 21 a 35. A vitória sobre o rei de Bazã. Bazã é o nome do território que fica ao norte dos amorreus, que veio a ser conquistado pelos israelitas, e que mais tarde seria a parte mais preciosa da porção da tribo de Gade e da tribo de Ruben. Pertencia aos amonitas, descendentes de Ló, sobrinho de Abraão. Forma a mais rica parte do território chamado Gileade, bom para o gado. Este rei nem quis saber de mensageiros e já saiu à batalha.
As tentativas de barrar o caminho do povo de Deus para a terra prometida são sugestões das ciladas de Satanás. Lança contra os crentes para, para que não entrem no gozo do Senhor, engendrando aflições aos crentes para que não sintam a plenitude da vida de que Cristo deseja lhes dar aqui na terra, e pelas insinuações ao pecado, esforço inútil para lançar o crente no castigo eterno. Inútil mesmo, né? Porque aquele que está em nós é bem maior do que o que está no mundo, né? Então, agora vamos para o capítulo 22. Balaque envia mensageiros a Balaão. Capítulo 22. Balaque envia mensageiros a Balaão, como eu já tinha lido, né? Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zipó, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, portanto era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Moabe teve grande medo, sim, por causa dos filhos de Israel, pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: Agora lembrará esta multidão tudo quando houver ao redor de vós. Como o boi lambe a erva do campo, Balaque, filho de Zipó, naquele tempo era rei dos Moabitas. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a tu abençoará, porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos, e chegaram a Balaão, e lhes referiram as palavras de Balaque. Balaão lhes disse: Ficai aqui esta noite, e vos trarei a resposta. Como o Senhor me falar, então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: Quem são estes homens contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zipó, os enviou para que me dissessem: Eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo. Talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque o povo é abençoado. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: Tomai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Tendo se levantado os príncipes dos Moabitas, foram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. De novo enviou Balaque príncipe em maior número e mais honrados do que os primeiros, os quais chegaram a Balaão e lhe disseram: Assim diz Balaque, filho de Zipó: Peço-te, não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandato do Senhor, meu Deus,
para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: Se aqueles homens vierem chamar-te, levanta-te, vai com eles, todavia farás somente o que eu te disser. Vamos ler os comentários agora, né? Do 1 ao 41. Princípio da história de Balaque e Balaão. Balaque é o rei moabita, que chamou a Balaão, falso adivinho e profeta mercenário, para amaldiçoar o povo de Deus. Balaão é descrito como mercenário que negociava com seus dons os seus dons. A doutrina de Balaão era que o povo não podia ser amaldiçoado contra a vontade divina. Poderia, entretanto, ser corrompido. O resultado se vê em Números 25, 1 a 12. O 22º capítulo nos ensina, primeiro, o triplo testemunho de Balaque. A. Do povo de Deus. Verso 3. B. A religião ao mandar buscar Balaão ao invés de guerrear contra Israel. C. Da inutilidade da idolatria, já que nela não achará poder algum. 2. O triplo conflito de Balaão entre o conhecimento e a vontade, sendo que Balaão conhecia quem era Israel, mas mesmo assim queria ganhar seu salário. Entre o desejo e a consciência, a cobiça venceu, apesar da vontade divina ter sido claramente revelada. No verso 12, note-se a maneira incompleta de Balaão em citar a mensagem de Deus. C. Entre a obediência e a voluntariedade, porque, tendo recebido uma proibição nítida, quis saber o que mais o Senhor diria. Nunca surgiu novos mandamentos até que venham novas circunstâncias. 3. A tripla reprovação divina. Até a permissão que Deus deu foi uma reprovação da fraqueza de Balaão. Verso 20. B. A palavra divina já tinha sido pronunciada. Verso 12. C. As circunstâncias que Deus impõe para dificultar o caminho do pecado muitas vezes nos revela nosso erro. Ao verso 7, o preço dos encantamentos. Ele diz assim, o verso 7, então foram-se os anciãos dos moabitas e os anciãos dos medianitas, levando consigo o preço de encantamento, e chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Balaão estava sendo contratado como mágico, havendo na época a crença popular que o próprio fato de um profeta pronunciar algo traria o efeito profetizado. 12. Povo abençoado. Balaão tinha religião suficiente para ficar sabendo a verdadeira vontade de Deus, mas isso não quer dizer que sua voluntariedade sempre o deixaria seguir pelos passos que sabia ser os da vontade divina. Veja as notas sobre o falso profeta descrito em 1 Reis 13, 11 a 32. A palavra de Deus é clara e simples e fica complicada apenas para aqueles teólogos que querem ensinar o povo a fugir dos seus preceitos, sendo instrumentos na mão de Satanás para levar muitos a rejeitar as maravilhosas promessas de Deus que são a herança eterna dos que creem. Aleluia. O verso 17 diz assim: farei tudo o que me disseres. O profeta é convidado a estipular seu salário e as honras que quer receber. Agora vamos para o versículo 21, que fala assim: o anjo do Senhor e a jumenta de Balaão. Então Balaão levantou-se pela manhã,
albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi. E o anjo do Senhor pôs-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e dois de seus... Balaão ia caminhando, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e dois de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada desabanhada na mão. Pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo muro de um e outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor coseu-se contra o muro e comprimiu contra este o pé de Balaão, por isso tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão, acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: porque zombaste de mim, tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. Replicou a jumenta a Balaão: porventura não sou tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido meu costume fazer isso assim contigo? Ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão. Ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancaste a jumenta? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. E a jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado, e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Tornou o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente aquilo que eu te disser, isto falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Tendo Balaque ouvido que Balaão havia chegado, saiu ao encontro até a cidade de Moabe, que está nos confins de Arnon, e na fronteira extrema. Perguntou Balaque a Balaão: porventura não enviei mensageiros a chamar-te? Por que não viestes a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Respondeu Balaão a Balaque: eis-me perante ti. Acaso poderei eu agora falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. Balaão foi com Balaque e chegaram a Quiriate-Uzote. Então Balaque sacrificou bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão os seus príncipes que estavam com ele. Sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão e o fez subir a Bamote Baal, e Balaão viu dali a parte mais próxima do povo. Então vamos ficar até aqui. Amanhã a gente continua no capítulo 23. Vamos ler os comentários desse restante, né? Do 21. Uma jumenta tem mais visão do que um homem cego pela cobiça.
A ira de Deus tomou a forma de um anjo armado. Esta ira se inflamara porque Balaão, tendo a intenção de obedecer a Deus pela letra, iria perverter o espírito da vontade divina. O 28 fez falar a jumenta. Para Deus nada é impossível. E está pronto a falar dos milagres, se a falta de fé que os homens têm exige revelações extras. O apóstolo Pedro ensina-nos que este milagre impediu os intentos do profeta de amaldiçoar Israel. Está em 2 Pedro 2, 15 e 16. Vamos ler. 2 Pedro 2, 15 e 16. Diz assim: abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Bem interessante, né? O verso 32, como teu adversário. Deus é adversário de todos os nossos pecados e com ele temos que entrar no pacto evangélico enquanto estamos no caminho desta vida terrestre. Mateus 5, 25. Vamos ver o que diz Mateus 5, 25. Mateus 5, 25. Diz assim a palavra do Senhor: entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele e a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial da justiça, e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Né? Aqui está falando sobre Jesus completa o que já foi dito aos antigos. Então, aqui ele está falando, né? Deus é o adversário de todos os nossos pecados, né? Ele quer que a gente se livre dele, né? E com ele temos que entrar no pacto evangélico enquanto estamos no caminho desta vida, né? Devemos nos separar do pecado, devemos buscar nos separar do pecado, né? Aquilo que eu te disser, o versículo 35. Deus vence Deus vence os intuitos malignos dos homens. A própria perversidade de Balaão seria tornada em fonte de bênçãos, o que não inocenta este profeta. Romanos 5, 3, 5 a 8. Romanos 3, 5 a 8 diz assim: mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar sua ira? Falo como homem. Certo que não, do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira ficar em relevo a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda condenado como pecador? E porque não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Aqui Paulo está falando sobre as objeções, né? Então, ele não inocenta o profeta, né? Ele não inocenta o pecador. O 36. Este encontro simboliza o poderio cívico e o poderio eclesiástico, colaborando para restringir os verdadeiros crentes.
O 41, Bamote Baal, quer dizer os lugares altos de Baal, era, portanto, um monte consagrado à adoração das divindades pagãs. Pronto, até aqui. Amanhã nós voltaremos com o capítulo 23, se assim o Senhor nos permitir. Para quem não sabe, eu leio a Bíblia Shed, tá ao contrário para vocês, acredito. Mas, sim, eu leio a Bíblia Shed e leio também os comentários, tá certo? Então, vamos orar nesse momento, agradecendo por mais um dia que o Senhor nos concede estar na presença dEle, né? Lendo a palavra de Deus e conhecendo mais de Deus. Gracioso Pai, eterno Deus, muito obrigada, Senhor Deus, por mais um dia de leitura da Tua Palavra. Que o Senhor abençoe nossas vidas, que o Senhor nos dê discernimento, Senhor Deus, de como Te adorar, de como fazer a Tua vontade, Senhor Deus, que possamos estar ouvindo a Tua voz a cada dia, que o Senhor fale em nossos corações, Pai, para que venhamos a obedecer-Te, Senhor Deus, e para que venhamos a Te adorar em espírito e em verdade, Pai. Perdoa nossos pecados, Senhor Deus, pois sabemos que somos falhos. Sabemos que muitas vezes fazemos coisas que não Te agradam, Senhor Deus. E muitas vezes nem ouvimos a Tua voz porque estamos tão ocupados com a vida, tão ocupados com tantos afazeres, Senhor Deus, que não ouvimos o que o Senhor quer falar aos nossos corações. Pai, Te peço que não nos deixe, Pai, cair em tentação. Livra-nos, ó Pai, de todo mal. E que nosso propósito, Pai, que é o de levar o Senhor, levar a Tua palavra a outras criaturas, nunca se perca no caminho, Pai querido. Muito obrigada por tudo, Senhor Deus. Em nome de Jesus, eu Te oro e Te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Fiquem com Deus. Tenham um bom dia. E dá um like aí e compartilha esse vídeo para que outras pessoas possam também estar tendo o privilégio de escutar a palavra de Deus, tá bom? Um abraço e fiquem com Deus.